Shalom Adonai, Asher, a paz do Senhor, meus irmãos, a todos vocês que estão aí nos ouvindo. Hoje eu trago um assunto que não é ventilado no mundo evangélico, mas já existem pessoas evangélicas em todo o planeta que já estão cremando os seus entes queridos. E agora eu faço uma pergunta para você. É bíblico a cremação? É antibíblica? E hoje você vai ver nesse vídeo que a cremação ela já vem de muito tempo, de lá atrás, de lá de trás, digo. Porém, é uma prática pagã. Pessoas divorciadas da palavra de Deus, sem nenhum conhecimento, eu quero dizer, começaram a cremar os corpos dos entes queridos. Quero me apresentar, sou professor Cleison de Teologia, sou bacharel em Teologia, sou pedagogo, licenciado em Pedagogia, me especializei no hebraico, no aramaico, no grego, no latim, no espanhol e na língua portuguesa. Fui professor das 6 línguas, mas há 15 anos atrás eu fui ordenado ao sacerdócio, fui consagrado a pastor e tive que deixar de lado o hebraico, o grego, o aramaico, as matérias que eu ensinava, que eu lecionava, para dar seguimento ao sacerdócio e até agora, e até aqui, pela graça de Deus, eu tenho mantido o meu sacerdócio. Só que a teologia está no contexto do dia a dia. Mas hoje o assunto é sobre cremação. Ela já está se expandindo pelo planeta, né? Até evangélicos já estão cremando os corpos dos seus entes queridos. Mas ela tem origem pagã. Pessoas que não conheciam Deus, divorciadas de Deus, começaram a queimar os corpos dos seus entes queridos. Por volta do século X, antes de Cristo, os gregos já queimavam os soldados e as cinzas mandavam para os seus familiares. No Japão existe a cremação e vem de muito longe. No ano de 1552, depois de Cristo, eles começaram a dar ênfase, né? Essa prática de queimar os corpos dos entes queridos e até mesmo dos soldados e de quem queira da família que autorizasse queimar. Japão 552, mais 2500, no ano 2500 antes de Cristo, essa cremação era popularizada já. As nações que não conheciam Deus, né? Não temiam o Senhor, não tinham conhecimento da palavra de Deus, e aí queimavam os corpos, como uma prática de se livrar de uma forma melhor, né? E também tinha ele tinha aquele entendimento que era higiene, né? Não ia para o sol, não ia ficar podre e tal, queimava e pegava a cinza e dava para os familiares. Esse é um assunto polêmico. Quero também, desde já, deixar bem claro aqui que a minha intenção não é desvirtualizar você. Se você quer cremar, creme. O vídeo não é para isso, não é esse o objetivo do vídeo. Mas o objetivo do vídeo é trazer um esclarecimento para você que cremou, que quer cremar. Então aí você segue ou não. Isso aí não me interessa. O meu interesse aqui é esclarecer de onde veio a cremação e por que as pessoas o fazem. Nós vamos trazer hoje, à luz do hebraico, que a cremação fica distante
ou seja, está divorciada da palavra de Deus. Com todo o respeito que eu lhe tenho, você que já cremou, que quer cremar, 2.500 anos antes de Cristo, a prática da cremação já existia. De 2.500 a 800, né, que é decrescente antes de Cristo, ela já estava entre os povos nas ilhas britânicas, na Hungria, no norte da Itália, Espanha, Portugal, Irlanda e no oeste da Ásia. Pessoas já cremavam com muita facilidade. Eles não tinham conhecimento bíblico, eles não tinham temor de Deus, eles não sabiam realmente o que a Bíblia dizia, porque eles não liam a Bíblia, eles nem tinham a palavra de Deus. Mas hoje você vai ter um esclarecimento, eu digo que razoável, para que você possa fazer a sua escolha, cremar ou sepultar. Veja, o crematório brasileiro, o primeiro crematório brasileiro foi fundado em 1974, em São Paulo, na Grande São Paulo. E o nome do crematório era Dr. Jaime Augusto Lopes. Se tornou o maior crematório do mundo e o pioneiro das Américas. O crematório, olhando à luz da Bíblia, ele fica sem respaldo, ou seja, ele não tem respaldo bíblico, a cremação. Vejamos, Deus fez o homem, a Bíblia registra, né? Se a gente for, vamos dar aqui abrir aqui um parêntese, para que eu possa explicar aqui a vocês a criação do homem. A gente costuma pregar e Deus pegou um pedaço de barro e tal, e depois soprou na narina do homem e aí, né, tornou-se alma vivente. Realmente, é o que a Bíblia diz. Mas à luz dos originais, Deus, ele criou a primeira alma. Ele não pegou o barro e fez o homem e depois criou a alma, não. Deus, ele é um grande empreendedor. Ele projetou o homem, ele planejou o homem. A gente vai ver isso na luz do hebraico, aqui e agora. Mas eu quero pedir a você que deixe o seu like aí no canal, se inscreva para receber novas informações. Deus possa abençoar cada um de vocês. Então, Deus criou primeiro o homem, a alma, depois o homem, barro, ou terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Vaiomer, Eloí, Nassé, Adã, Bet-Salemenu. Façamos o homem à nossa imagem. Quando Deus disse, façamos o homem, né? E disse Deus, Vaiomer, no hebraico, Eloí, Nassé, que é uma raiz de assar, uma raiz primitiva. Façamos, eu vou explicar lá na frente o que significa essa palavra no original, né, hebraico. Então, façamos o homem, Adão, a nossa imagem, Bet-Selameno. Meus irmãos, você acha que Deus ia pegar o barro e fazer o homem, ou moldar o homem, e depois simplesmente soprar? E ali o homem estava pronto? Ele projetou o homem. O homem é a mais bela das criaturas de Deus. Vejamos, vamos caminhar. Nos versículos 26 e 27, deixa claríssimo que Deus formou o homem alma primeiro, e depois o homem barro, ou seja, a matéria, né, no versículo 27. Veja, no versículo 27 disse Deus,
Vaiomer, Eloi, Nassé, Bet-Salaminu. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Espera aí. Mas a gente prega que Deus fez o homem, depois soprou nas narinas. Deus, ele projetou, irmãos. Deus planejou o homem. Ali a Bíblia tem em português, mostra daquele jeito ali, né? Mas no original a gente vê bem claro que Deus, ele projetou o homem. Ele criou primeiro Deus criou primeiro o homem alma. Você não sabia disso? Veja aí, como Deus é maravilhoso, né? E depois criou o homem barro. Criou o homem alma, né? Que é o nefesh, e no grego psique é a alma. Ele criou a alma do homem. Em seguida ele criou o homem barro, o homem terra, o homem argila, a parte mortal. Você acha que Deus primeiro ia criar a parte mortal e depois o imortal? Ele criou primeiro a parte imortal, que é a alma. Depois o mortal, que é o barro, a argila, né? Esse assunto é maravilhoso. Me deixa até emocionado, porque o homem, apesar de ter a alma, né? Eu estou muito emocionado agora, ele é barro. Ele é um pedaço de argila. Ele é terra, simplesmente isso. Mas o vaso de barro, que é o homem, o vaso, dentro do vaso tem a excelência, né? Do poder de Deus, que é o nefesh, no hebraico, a alma. E o psique, né? Que é o grego, a alma do grego é psique. Fiquei emocionado agora, mas vamos continuar, né? Que a gente não está numa pregação. Estamos em um estudo à luz do hebraico. Então veio primeiro a formação do homem, terra. Veio primeiro a formação do homem, alma, desculpe, né? Depois a formação da matéria. Vamos para o versículo 27. Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou, está lá escrito, né? Aquela palavra ali criou, apesar que tem muito escrito vai vera no hebraico, né? Mas a raiz primitiva é bara. E criou, bara. Criou do nada. O homem não existia e Deus criou do nada. E criou, bara, Eloi, o homem, que é o Et Adam, a sua imagem, Et Bet-Salemo, a sua imagem no hebraico Bet-Salemo. Gente, a palavra bara, criou, no hebraico é bara, que quer dizer criar moldando, gente. Que coisa linda, né? Criou Deus, criou Eloi, o homem criou Deus, Eloi, Adão, Et Adão. A palavra bara aqui, nesse versículo 27 de Gênesis 1, é bara, que quer dizer criar moldando. O homem foi moldado, diga amém. Eu sinto quando você disse amém, aleluia. Então, é uma coisa muito linda, né? Bara quer dizer criar moldando. Deus moldou o homem. Ele fez o homem com as suas próprias mãos, né? E foi moldando o homem até ele ficar pronto. E depois, realmente, ele soprou nas suas narinas, mas só que já estava pronto. Você vê isso no versículo 26, quando disse, e disse Deus, façamos, né? Façamos, que quer dizer nascer no hebraico, a imagem. Essa imagem é o caráter ético, moral e espiritual. E também porque o homem, ele se parece com o Criador. A Bíblia fala nos cabelos de Deus, nos olhos de Deus, nas narinas de Deus, na boca, nas mãos, nos pés, e nós temos tudo isso. Louvado seja Deus. Façamos o homem à nossa imagem. O homem é a imagem de Deus.
ético, moral e espiritual. Por isso que o homem não pode ser depravado. O homem tem que ter um padrão bíblico. E o padrão bíblico é um padrão ético, moral e espiritual. Louvado seja Deus. Mas os homens buscaram muitas invenções, diz a Bíblia. Em outros versículos, né? Mas Deus, ele fez o homem perfeito, segundo a sua imagem e semelhança. O ser humano, quando diz o homem, a mulher está inserida também, você não está de fora não. O ser humano, vamos aplicar ser humano, né? Porque pega o homem e a mulher. O ser humano, Deus criou ele perfeito, ou seja, perfeitamente, dentro de uma ética, moral e espiritual, louvado seja Deus. Mas o homem se depravaram, as mulheres se depravaram e agora andam segundo os seus segmentos, segundo a sua vontade, segundo os seus desejos. Mas vamos caminhar, que se eu for me aprofundar, vou fazer uma pregação, porque eu já me emocionei. Então essa palavra criou é bara. Criou mudando, né? Então deixa claríssimo o versículo, o capítulo 1 de Gênesis, versículo 26 e 27, que Deus primeiro fez o homem alma, e depois ele moldou. O homem, Adão, o homem barro, a terra, a argila, que a gente vai ver mais os versículos, né? Gente, tanto o homem como o pó foi Deus que criou. Louvado seja Deus. Deus criou o homem, criou o pó, o barro, a argila, a areia. Então aí já ficou claro, né, que a palavra criou no versículo 27 é bara, que significa criar do nada, criar mudando. Ali ele estava fazendo o homem alma, estava projetando a alma do homem, estava criando a alma do homem, para depois fazer o corpo, que não tem sentido ele primeiro fazer o corpo e depois fazer a alma. Eu já preguei muito isso, não assim que eu estou falando. E o Deus pegou o barro e fez o homem depois, e é o que está na Bíblia. Só que à luz dos originais a gente vê, não diferente, mas vê da forma como se realmente foi escrito. E você veja que tem base, tem lógica, né? Primeiro fazer o imaterial, que é o espírito, e depois o material, que é o corpo. Barro, lama. Se você pensou alguma vez que você é alguma coisa, eu quero dizer aqui a você pela palavra de Deus, que nós somos barro, terra, lama e nada mais. A sorte é que nós temos Cristo, independente de você ser crente, independente de você ser católico, se você for um católico praticante, você foi feito à imagem de Deus. Porque tem gente que diz que é católico, mas não vai na igreja, né? Mas eu não quero entrar nesse mérito, porque esse também não é o objetivo. Então vamos caminhar, né? Vamos para o capítulo 2 de Gênesis. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó. Vamos ter aqui. Formou, vai dizer. O Senhor Yahvé, Deus, Eloí, o homem do pó da terra, Et Adam, que quer dizer terra, barro. Do pó, que quer dizer afar. No hebraico, pó, afar. Pó, se referindo ao barro, a areia, a argila, é afar, no hebraico. Mas vamos ainda caminhar o versículo 2 e 7. Né? Deus criou o homem do pó da terra. No capítulo 2, versículo 7, aí fica claro que ali Deus estava criando o homem, terra. Vamos ver aqui o versículo. Eu registrei o versículo. E formou, vai dizer. Tem gente que pronuncia vai dizer, né? Está no mesmo caminho. Que é um verbo, o aitizor, que quer dizer produzir, formar.
Lá ele criou, que não tem como formar a alma. Amém? Louvado seja Deus. Lá ele criou, lá no versículo 26 e 27, né? Principalmente no versículo 27. Criou, né? Que é bara, criou do nada. Lá ele criou a alma. Aqui ele formou. Por quê? Formou o homem do pó da terra. Formou o homem barro. Formou o homem areia. Formou o homem argila. Louvado seja Deus. E formou vai e etizé, que é um verbo que vem de itizó e etizó, ou itissó. Mas a pronúncia correta é etizó, que quer dizer produzir do nada. Louvado seja Deus. Gente, uma coisa que me chama a atenção é que quando Deus ele fez o homem do barro, o homem tem, por essência, Deus, louvado seja o Senhor, que é a alma, e o barro. Ou seja, ele tem dois elementos, um espiritual e outro material. Por isso que o homem é a mais bela das criaturas, da parte de Deus. Porque ele tem a alma, né, da parte de Deus, e ele tem o barro, a terra. Por aí você já dá a entender, você já vai entendendo que o homem tem que voltar para a terra. Ele não pode ser cremado. Porque ele foi feito do barro. E a gente chega já lá, então vamos ainda mais se aprofundar. Então, quando Deus fez o homem, ele fez a mulher. As mulheres pensavam, tá aí assistindo, pensava, né? Eu parabenizo você por ser mulher. Pensava que eu ia esquecer de você. Mas a Bíblia não esquece de você. Por isso que eu também não posso esquecer de você. Quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que Deus olhou para o homem e viu que o homem estava triste. Aí por isso que está registrado para Deus. Não é bom que o homem esteja só. Aí Deus diz, dá-lhe uma disjuntora, uma companheira. Né? Interessante que Deus ele fez o homem e depois ele fez cair um profundo sono sobre o homem, tirou uma das suas costelas e formou a mulher. Tem outros pormenores, mas eu não vou entrar para o vídeo não ficar muito longo. Gente, se você for parar para pensar, Deus aqui nessa passagem, quando capítulo 2 de Gênesis, versículo 21 e 22, quando Deus tirou a costela do homem e depois fechou, e com aquela costela formou a mulher, Deus clonou, irmãos, numa palavra bem simples e rasteira. Em 1992, eu professor já de teologia, ensinando, eu não era professor, mas eu já estudava hebraico, e grego e aramaico. Eu levei para alguns companheiros meus, pregadores do Evangelho, que eu via isso aqui como um clone. Ele disse que eu era herege. A gente não pode usar também assim essa palavra clone, bem clone, né? Porque o homem está fazendo e Deus não permite. Mas Deus é Deus, irmãos. Ele clonou. Vou provar para vocês que ele fez um clone. Olha, por que ele tirou da costela e não de outra parte? Mas foi justamente da costela. Foi da costela do homem que Deus tirou uma das costelas, e formou a mulher. Por quê? Porque é justamente na costela que tem a medula óssea vermelha. Medula óssea vermelha. E dessa medula óssea vermelha está o quê? As células troncos. Está vendo que a gente pode dizer que foi clone? Foi um clone. Mas Deus é Deus, ele faz do jeito que ele quiser. Ele faz, ele mata, ele vai morrer, ele mata, ele ressuscita, ele é Deus. Mas na época lá, foi tido como herege. Hoje os companheiros tudo estudaram hebraico, aramaico, grego, e tem essa linha, né?
de clone, que foi um clone que Deus fez, não tem outra palavra, né? Ou você tem aí que está ouvindo, tem uma palavra? Não tem. É clone. Pega o dicionário e olha o que é clone. Deus clonou, do modo dele, né? E hoje os médicos fazem, né? Ele fez um profundo sono cair sobre Adão, abriu, tirou e depois a Bíblia diz que ele fechou. E é assim que os homens fazem, os médicos. Ele dá anestesia, o cara dorme, tira, né, a medula óssea e depois ele sutura, né? Numa linguagem rasteira, ele costura. Louvado seja Deus. Mas vamos caminhar, tem mais coisa ainda. Então, quando Deus ele fez o homem, formou o homem e a mulher, o homem barro, o homem tem oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, enxofre, magnésio, ferro e outros. É cheio. O corpo do homem é cheio de elementos químicos. Se você pegar o barro e fizer uma análise, você encontra os mesmos elementos químicos que tem no corpo humano. É muito interessante. Existem pessoas que quando está doente, no caso, está com problema nos rins, ele vai lá, pega gosta de ter nas pistas, né? Aquelas barreiras vermelhas, né? Aqueles barros vermelhos, né? Ele estira, coloca em cima dos rins, coloca uma faixa e não é que fica bom? Os rins se recuperam? Existe esses remédios, essas práticas, digo, né? Porque o homem é barro e ele tem que voltar para a terra. Então, a gente já conseguiu provar, né, no hebraico, que o homem é barro, que o homem é argila. A gente já conseguiu provar que o homem foi projetado por Deus. Primeiro ele projetou a alma, ou seja, primeiro ele criou a alma, né? Ele projetou e depois ele projetou e criou. Criou primeiro a alma, né? O homem, a alma, depois formou. Criar é diferente de formar. Se você vê no Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, a gente vê lá que Deus projetou e no versículo 26 ele criou, que é o bara, no hebraico é bara, criar do nada. E no versículo 2 e 7 a gente vê que ele formou. Então, criar e formar são diferentes. Não é igual. Criar é uma coisa e formar é outra. Então a gente já provou no hebraico que o homem é barro, que o homem é argila, que o homem é areia e precisa voltar para lá. A gente vai também abordar esse assunto um pouquinho também, né? Para a gente não alongar muito o vídeo. Meus amados, então, a cremação é mais de 1000 graus Celsius. Obviamente, a água evapora logo, de imediato. Todas as matérias orgânicas do corpo humano desaparecem. Ela some, evapora. O DNA também evapora. Veja só, existem exames aprofundados hoje que ainda conseguem, depois da cinza, ainda tirar. Embora não acredite muito, mas existe. E tem muitos médicos, legistas, que dizem que não fica perfeito não, porque foi cremado. Ficou as cinzas. E os materiais, os elementos inorgânicos, muitos deles permanecem, segundo os pesquisadores, segundo os cientistas, eles permanecem ou são oxidados na hora também. Mas eu quero deixar bem claro que a cinza do corpo humano, ela tem a mesma assinatura química que o corpo humano em vida. Para não desmanchar aqui os trabalhos do cientista, né? E não podia deixar de enfatizar isso. Porém, a composição química, é isso que eu estou enfatizando, fica diferente. Muda. Porque com a intensidade do calor, a água evapora. Os elementos químicos evaporam. Só os elementos orgânicos, evapora. Os elementos inorgânicos ficam. E muitos deles, às vezes, é oxidado. Então, a composição muda um pouco.
Então, eu chego até aqui. Então, se a composição muda, então ele não transformou-se em barro. Essa é a questão. Dei todo esse arrodeio para que você entendesse bem, perfeitamente bem, que nós, barro, terra, o homem é terra, é argila, ele tem que voltar a ser o que era antes, o que diz a palavra de Deus, né? Você veja, para não ir muito longe, tem muita coisa ainda, mas só para você ver, o Devarim, ele proíbe terminantemente a queima do corpo. Devarim é o livro de Deuteronômio, em hebraico é Devarim. Ele proíbe e ordena que enterre, que sepulte o corpo. A lei judaica, as leis judaicas proíbem também terminantemente a queima, a cremação. A lei judaica também ordena que enterre o corpo. O Torá proíbe a cremação, proíbe a queima do corpo e ordena que seja sepultado. Em outras palavras, numa palavra rasteira, que seja enterrado. Louvado seja Deus. Mas vamos para o capítulo 3 de Gênesis. Capítulo 3 de Gênesis, está registrado lá. Eu até fiz aqui eu fiz até aqui um esboçozinho. No suor, 13:19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne pó. Porque és pó, e em pó te tornará. Gente, isso é muito muito interessante, muito lindo, gente. Isso que a gente está falando aqui é uma coisa maravilhosa. Tornará o pó. Tu és pó, e em pó te tornará. Tu és pó, afar no hebraico, barro. Afar no hebraico quer dizer pó, terra, barro, areia, argila. Tu és pó, e em pó tu te tornará. Quer dizer, se tornará em areia, em barro, em pó te tornará. Afar. Temos a palavra afar, que é barro, areia, poeira também de barro. Temos também o dexé, que é a cinza também de gordura, cinza também como um pó, mas pó de gordura. Aqui nós estamos usando o afar, que é pó de poeira. E a gente tem que se tornar pó. Deus ordenou que a gente se torne novamente, que a gente volte